Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Allan Kardec Espírita, Allan Kardec de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Sou o Gustavo, estou com meus amigos Juliano, com meu amigo Wagner hoje para mais um encontro. A nossa amiga Cris está nos bastidores hoje, não está aqui com a gente, mas também está nos ajudando. E vamos dar andamento ao nosso estudo sobre os princípios da doutrina, baseado seguindo a ordem do item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje no princípio 27º, a gente está falando bastante sobre a interferência dos espíritos desencarnados em nós encarnados e vice-versa. Então, como é de praxe, convido a todos a respirar fundo, vamos pensar em Deus, vamos agradecer mais uma vez por estarmos tendo esse momento de reflexão, momento em que podemos adquirir ideias novas, que podemos mudar a nossa forma de pensar, e vamos pedir que a gente tenha sabedoria, paciência, para transformar todos esses conhecimentos em ações no nosso dia a dia. Que assim seja. Isso aí, vamos lá. Hoje o nosso princípio ele é bem longo, mas ele é bem interessante. Ele fala assim, ó: as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas têm lugar pela boa ou má influência que exerce sobre nós, sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir entre as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas têm lugar por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, no mais das vezes, graças aos médios que lhes servem de instrumento. Então, se a gente for recapitular os princípios anteriores, nós estávamos falando nós começamos a falar sobre esse intercâmbio que existe entre o mundo físico, onde nós encarnados estamos e interagimos o tempo todo, com o mundo espiritual, o mundo dos desencarnados. A gente começou a falar sobre a influência que um exerce sobre o outro e como se dá essa influência. Agora, nesse princípio, Kardec traz uma outra visão para a gente. Ele fala assim, uma vez que existe essa influência, será que a gente não pode se comunicar? Então, mandar mensagens de lá para cá, daqui para lá? Então, agora a gente vai entrar nessa seara da comunicação entre o mundo dos encarnados com o mundo dos desencarnados. Então, para a gente começar esse bate-papo, Wagner, você pode falar para a gente um pouquinho sobre como funcionam essas comunicações ostensivas e as não, e as ocultas, que o Kardec falou aqui no princípio para a gente? Interessante, muito prazer em estar aqui com vocês, nesse assunto que eu sou apaixonado pelo assunto da comunicabilidade com os espíritos. Eu acredito que a humanidade, na sua condição de todas as individualidades que compõem a humanidade, ao aprenderem um pouco sobre a comunicabilidade, muito na sua vida se transforma, se modifica, e os interesses, os focos passam a ser direcionados a uma preocupação totalmente diferente daquela que nós tínhamos anterior a esse assunto. Então, a comunicação espírita ou a comunicabilidade com os espíritos, como Kardec coloca aqui, ele vem falar de comunicações ocultas em primeira colocação. Por quê? Vamos deixar bem claro o que seria uma comunicação oculta. Quando nós nos reunimos em torno de uma mesa, na nossa residência, numa roda de amigos, conversando, numa festa, num restaurante, enfim, quando nós nos reunimos num grupo de pessoas, alguém lança um assunto e esse assunto baila na esfera mental de todos ali, todos participando do assunto, e nós vemos que o assunto vai se acalorando, vai se avolumando a energia daquele assunto. Isso é mediunidade oculta. São comunicações ocultas. Por quê? O meu pensamento, a minha vibração, se eu sou o protagonista do assunto, se une aos outros. Então, esses pensamentos se unindo, eles aumentam a força, aumentam a intensidade. Nós vimos no princípio anterior. Como é que aumenta a intensidade? Porque a frequência, a amplitude, a afinidade são parecidas. E é interessante que nós observamos que nas comunicações ocultas, a tendência à negatividade, a desgraça é muito maior do que o amor, o perdão. Nós podemos observar isso.
Então, se a gente falar que teve um acidente na esquina de baixo aqui de casa, e for contando essa história, até chegar do outro lado da cidade, aqui quando aconteceu, ninguém desencarnou. Mas quando chegar do outro lado da cidade, provavelmente os 200 terão desencarnado no assunto. Porque as pessoas vão assumindo aquela energia da comunicação oculta sem saber o que é e vão aumentando no verbo, aumentando na dialética, porque a sua energia se sente aumentada. É interessante que, a partir do momento que eu conheço isso, eu bloqueio. Aquilo que é bom eu falo, aquilo que não é bom eu não falo. Então, as comunicações ocultas, elas são muito mais comuns do que nós imaginamos. Nós não podemos esquecer disso. Porque pode ser a partir de um diálogo, pode ser a partir de uma aula, uma palestra, uma leitura, onde várias pessoas estão envolvidas. Somaram-se as condições mentais dos desencarnados aos encarnados, a coisa vai se avolumando. Por isso, falamos bastante no princípio passado sobre orar e vigiar. Quando o assunto é de teor negativo, essa influência oculta, essa comunicação oculta, essa mediunidade oculta, ela é de situações inferiores, nós precisamos ou sair daquele ambiente, ou sair daquela vibração, para que não tornemos-nos partícipes de algo desagradável. Porque isso nos prejudica, isso vai fazendo com que a gente se torne, às vezes, mais pessimista, menos desejosos de acerto, de amor e ternura e perdão. Ao passo que também, quando nós assistimos uma grande palestra, nós falamos de algum assunto bastante interessante, ele vai se avolumando e nós vamos nos sentindo melhor. É interessante que os assuntos negativos das comunicações ocultas, eles nos prendem à terra. Pode observar, nós nos sentimos pesados, densos e vamos lá achando que estamos fortalecidos. Quando é amor, quando é ternura, perdão, é uma coisa de caminho rumo à luz, vamos dizer assim, ele nos abranda, nos deixa molinhos, macios. Por quê? Porque o amor, ele viaja numa velocidade, o pensamento de amor viaja numa velocidade muito maior. Então ele nos relaxa. É interessante. Eu acho que já aí, nesse ponto, eu já consigo detectar se durante essa manifestação oculta, essa comunicação oculta, ela tem um teor positivo ou negativo, e eu posso ou entrar nela para aproveitar a positividade, ou sair dela para não ser tão influenciado pela negatividade. É interessante. Wagner, e essa comunicação oculta que você falou, ela acontece com qualquer pessoa, né? Em qualquer ambiente. Qualquer religião não tem nenhum critério, assim, né? Não tem nenhuma pré-requisito para isso acontecer. A partir do momento que nós pensamos, nós recebemos a comunicação oculta. Uhum. Então, a partir do instante que nós nos individualizamos, nós estamos sujeitos a essas comunicações ocultas. Então, por exemplo, nós chamamos de mediunidade porque a mediunidade parece que quer dizer, mediunidade parece que tem aprendizado, estudo, trabalho, esforço, dedicação. A palavra parece que significa isso. E ao passo que em outras religiões, em outras crenças, em outras filosofias, é o mediunismo, porque ele passa a ser muito mais oculto do que ostensivo, que é o próximo que nós vamos falar. Então, a mediunidade, ela exige estudo, ela exige esforço, ao passo que na comunicação oculta, não. Por isso, muitas pessoas, às vezes, cometem grandes erros, porque recebe a influência da comunicação oculta, não sabe o que é isso, e vai jogando o conhecimento para frente. Agora, quando eu quero estudar sobre mediunidade e aprender, que é, então, a mediunidade das comunicações ostensivas, eu preciso estudar, eu preciso me regrar. Se nós observarmos muito bem no filme do Chico Xavier e no filme do Divaldo, que são dois expoentes da mediunidade ostensiva no nosso país e, logicamente, no mundo, todos os dois passaram por crivo de antes algum tipo de sofrimento. Mas por que o sofrimento? Porque as mediunidades ocultas, as comunicações ocultas, os perturbavam. Eles são ostensivos. A partir do momento que eles se regraram na caridade, no amor ao próximo, no esforço, na disciplina, o nível das comunicações foi melhorando e subindo o seu padrão vibratório, para que então eles fossem ostensivos daqueles que verdadeiramente vêm orientar, vêm ensinar e vêm traduzir para nós coisas que nós não entendemos e não conhecemos do mundo espírita, o mundo espiritual. Então, essas ocultas, essa mediunidade que é só por afinidade e uma comunhão de pensamentos. Ela acontece. Já no caso das ostensivas, elas podem ser espontâneas ou podem ser provocadas. Por isso, precisa de alguém que oriente. Nós precisamos, então, de uma orientação e educação da mediunidade. Ninguém
que não tem ostensividade consegue tê-la só estudando. Pode se desenvolver com o passar do tempo, mas outros esforços haverão de ser feitos, haverão de ser realizados. Nós temos, no caso da ostensividade, para aqueles que são leigos e querem começar a aprender, ela tem aqui, como o Juliano separou para nós, algumas divisões. Elas têm as comunicações frívolas, grosseiras, instrutivas e sérias. Frívolas, pelo nome já diz, alguma coisa fútil, que não tem nada de interessante que agregue valor. As grosseiras, como o Juliano colocou, ferem o decoro, ou seja, são ofensivas, são de violência, de vingança, muitas vezes. As instrutivas são os espíritos que nos trazem os ensinamentos, as orientações para que a gente possa se pautar melhor para o nosso melhor desenvolvimento também. E as sérias são aquelas que não são frívolas. Às vezes o espírito vem contar uma história da sua vida muito séria, triste, não é frívola, mas é séria. Então eu vou deixando aqui bem definido para que vocês possam tocar daqui para frente, digamos assim. Nós temos que separar as duas. As comunicações ocultas acontecem em todos os lugares. E as ostensivas, elas deveriam, pelo menos, acontecer num ambiente previsto para isso, por pessoas preparadas para que isso ocorra, ou seja, médiuns que estudam para isso. É interessante, né? Então, assim, né, a gente já falou que existem dois tipos de comunicação, que são as ocultas e as ostensivas. A gente falou do teor das comunicações, que tem comunicações que são muito mais frívolas, inúteis, e outras muito mais instrutivas, por assim dizer, né, que tem um propósito moral por trás muito mais aprofundado. Ô, Juliana, parece, então, acho que está faltando para a gente fechar esse ciclo aí, a gente falar dos tipos de comunicação, então, né? Não é só a verbal, né, que existe. Dentre essas comunicações que o Wagner explicou para a gente, né, dessas ostensivas, que elas chocam mais os sentidos, né, elas utilizam e chocam, às vezes, os nossos sentidos. Existe uma série de tipos, né, de formas de se comunicar, dos espíritos se comunicarem com a gente e a gente se comunicar com os espíritos. As mais conhecidas, como o exemplo que o Wagner trouxe, do Chico Xavier e do Divaldo, é a psicografia, né? É uma forma de comunicação através da escrita, né? Lógico que quando a gente aprofunda na psicografia, você tem o médium que faz, né? Que é o instrumento ali da psicografia. Então o espírito, ele quer passar uma comunicação, uma mensagem, e o médium vai fazer, né? O intermediário ali, porque ele que vai, de alguma forma, escrever, né? Ou vai ser intermediário para essa escrita. Então, a psicografia, ela tem essa característica. Ela pode ser, né, o médium, que, né, por exemplo, o Divaldo, ou o próprio Chico Xavier, que são os médiums, né, de psicografia, que a gente mais conhece aí. Eles podem ser de vários tipos que aparecem, inclusive, no livro dos médiuns, né, de Allan Kardec. Então, tem médiuns mecânicos que simplesmente a mão escreve por intermédio direto do espírito, o espírito, né, meio que diretamente com a mão da pessoa ali, ele já escreve. Então, a pessoa nada mais é que um instrumento, uma máquina, é mecânico. Tem um intuitivo, onde a mensagem já passa pelo pensamento do médium, ele interpreta aquilo e escreve, então ele tem consciência do que ele está escrevendo, embora ele pode não saber o conteúdo, mas consciência da escrita ele tem, né? Então ele é mais por intuição ali, né? Tem médiuns que são um misto dos dois, né? Ora ele sente a vontade ali, né? A vontade de escrever, e ao mesmo tempo ele tem consciência do que ele escreve, são os semimecânicos, né, que é a mistura dos dois anteriores. Tem inspirados, enfim, tem vários tipos de mediunidade para a psicografia, que é a escrita, né. Então é interessante, inclusive a gente sabe que pelos filmes aí, né, que o Wagner citou, os tipos de psicografia são aquelas diretas, né, geralmente o médium utiliza de um instrumento de escrita, um lápis, sei lá, qualquer outra coisa, e ele escreve diretamente ali, né? Mas existe também outros métodos de escrita, né? Indiretos, quando a própria codificação também utilizou de métodos indiretos, com a cestinha, depois a prancheta, né? Métodos de escrita, de psicografia indireta. Então, psicografia é uma forma de comunicação que muito conhecida, muito divulgada, que gera muito conteúdo e muitas obras
com tema espírita, né? Outra forma de comunicação também bastante conhecida é a psicofonia, né? Onde o médium ele é intermediário, né? E o espírito vai se comunicar pela voz, pelos órgãos de voz, né? Do médium. Então essa é uma outra característica, né? Uma outra forma de comunicação bastante conhecida das comunicações da onde são faladas, né? E existem outros tipos, né, que dentro da obra de Kardec estão bastante definidas e bastante detalhadas, né? Existem comunicações por sinais, comunicações por golpes, que é um tipo de comunicação, golpes vibrados, né, que vibra um móvel, o próprio móvel vibra, ou o móvel produz uma vibração, um som, né, como as mesas girantes lá, e outros, né, inclusive verbal direta, né, existe um tipo de comunicação que o espírito, ele acaba se comunicando verbalmente sem o intermediário do médium, né, então no ar você escuta algo, né, então são comunicações tipos mais raros, mas existem, e tudo isso é muito bem detalhado lá no livro dos médiuns, né, pneumatofonia, né, que é essa direta que eu acabei de falar, né, também tem a escrita direta do espírito, né, o espírito escrevendo diretamente, sem intermédio da mão do médium, direto no instrumento de escrita, né, que é a pneumatografia. Então, esses nomes técnicos, né, ou mais complexos, eles definem os tipos, as formas de comunicação que a gente tem. Mas o importante é a gente ter em mente que sempre o bom senso prevalece, né, independente da característica da comunicação, né, do tipo, de modo como vai ser comunicado, o conteúdo é importante. E esse conteúdo, como vocês comentaram lá no começo, né, que podem ser desde coisas inúteis e fúteis, como coisas muito sérias, eles precisam passar por um crivo de uma análise, né, como Kardec fazia, né, de uma análise crítica, de algo que filtre dentro de todos os pontos principais da doutrina espírita, ou dos princípios da doutrina espírita, que a gente passa por um crivo ali, por um filtro, para que essas mensagens, elas possam, sim, ser separadas, né, ser catalogadas e, de alguma forma, ser comunicadas dependendo desse filtro. Então, isso é importante, porque todos somos espíritos, encarnados, almas aqui encarnadas e desencarnados, né? Então, a gente brinca no espiritismo que quando a pessoa morre, né, quando ela desencarna, né, Wagner? Quando ela morre, ela não vira anjo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a comunicação dos espíritos, porque são pessoas como nós, né? São espíritos como nós. Então, um espírito de um indivíduo com uma moral não elevada, uma moral muito baixa, que quando encarnado, quando desencarnado, é essa moral que determina a posição dele, né, de desencarnado. Então, ele continua tendo esse tipo de moral. E, portanto, uma comunicação tem que ser filtrada, né? Tem que ser analisada, porque a gente não pode acreditar, né, ou creditar toda a comunicação de todos os espíritos, né, que porventura queiram se comunicar ostensivamente, né? Como a própria questão também da comunicação oculta. O Wagner falou, a gente tem que filtrar, a gente já conhece, a gente corta, né? E a ostensiva também, né? A gente precisa filtrar isso para não cair nesse perigo que há aí em crer em tudo que se fala, em tudo que se comunica, independente do tipo, modo de comunicação, mas não se apegar ou não se atentar ao conteúdo. Então, isso no espiritismo é relevante. Por que é relevante isso no espiritismo? Porque a produção de obras com temas espíritas, né? Obra espírita é Allan Kardec, né? O espiritismo é decodificado por Allan Kardec. Então, uma obra espírita é a obra de Allan Kardec. As demais obras são obras com temas espíritas, né? Que tem a ver com os preceitos, princípios e pontos de Allan Kardec, ou não. Então, é muito vasta essa produção de obras com temática espírita dentro do meio espírita.
Então, a gente precisa, sim, estudar Kardec, né? Estudar princípio, como a gente está fazendo aqui agora, estudar essas características, a influência dos médiuns nessas características, nessas comunicações, para até ter subsídio de saber ter um filtro crítico quando a gente lê uma obra tal, saber o que se aproveita e o que não se aproveita, né? Porque às vezes nem tudo a gente se aproveita de uma obra de um determinado autor, de um determinado médium, com um determinado espírito, né? A gente tem que lembrar que o nosso espiritismo, ele foi, né, múltiplos médiuns, múltiplos espíritos, né, com um método científico por detrás, né? Então, é bem diferente a formatação e a elaboração das obras do espiritismo. As outras obras, geralmente, são um médium com um espírito. Então, há-se de necessidade de se analisar criticamente. O interessante disso, Juliano, é que assim, né, a mediunidade é um tema muito interessante, né, e desperta muita curiosidade de quem está começando no espiritismo, né, de tentar se comunicar com entes queridos, com espíritos encarnados e assim por diante. Então, esses tipos de mediunidade que o Juliano falou, por exemplo, ele deu uma pincelada, mas Kardec tem um livro que é o Livro dos Médiuns, que esmiuça toda essa comunicação, como ela funciona, quais os tipos de comunicação, como que cientificamente esses tipos de comunicação funcionam. Então, assim, aqui foi só uma coisa muito pequenininha, só para falar que existem os tipos, mas se você quiser se aprofundar mais, nós recomendamos um curso mais aprofundado sobre mediunidade, sobre o Livro dos Médiuns, que você vai conseguir aprender muito mais. Então, meus amigos, a gente aprendeu o que é mediunidade, né? Que é esse intercâmbio entre os dois mundos. E vocês falaram muito sobre o médium. Quem é esse médium? É um ser especial que Deus escolheu para fazer esse intercâmbio? E aí, Wagner? Todos os seres humanos têm um nível de mediunidade, porque a mediunidade, como o próprio Kardec fala, é uma faculdade. E todos nós temos essa faculdade mais ou menos desenvolvidas. Kardec cita com muita propriedade que a mediunidade depende da condição orgânica. Mas que orgânica? Do meu intestino, do meu corpo? Como que é? Essa condição orgânica que Kardec fala é a junção de espírito, perispírito e corpo físico. Então, o corpo proporciona aptidão para psicografia, psicofonia e tantas outras características mediúnicas, mas juntamente com a condição espiritual. E o perispírito, sendo intermediário, tudo isso facilita determinadas coisas do corpo. Daí as pessoas falam, poxa, mas como Kardec diz, qualquer indivíduo que sinta qualquer influência de espírito é médium. Mas eu preciso, então, me informar, eu preciso me preparar, me educar. A única pessoa que pode dizer para mim se eu sou médium ou não, sou eu mesmo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes, por empolgação, por um certo amor, um certo zelo, a doutrina e o conhecimento, as pessoas vão ao centro espírita, alguém fala, você precisa se desenvolver porque você é médium. Eu sou capaz de dizer se eu sou médium ou não, após um curso, onde eu aprendo a teoria, exercito na prática e eu vou saber se tem essa característica mediúnica ou não tem. Mas não é privilégio de ninguém. E o Juliano falava a respeito dessas influências. Isso traz um certo receio na comunidade em geral, leiga do espiritismo. Essa facilidade da comunicabilidade, às vezes, traz um certo receio. Mas nós falamos no princípio passado, e hoje também já estamos falando um pouco, dessa condição da seleção. A afinidade, com quem que eu me afinizo? Qual é o espírito que eu atraio? Então as pessoas falam, poxa, tem um fulano lá que só acontece coisa de ruim com ele, só é influenciado por espírito ruim. É difícil a gente dizer isso, mas é a condição mental dele que permite, a condição mental dele que atrai. Por isso que o médium, ele precisa lembrar que Kardec diz, mediunidade é coisa santa, precisa ser trabalhada santamente, não é brincadeira. Então, a partir do momento que eu me regro pela caridade, pelo trabalho e pelo estudo, eu começo a melhorar a minha frequência vibratória e espíritos melhores haverão de se comunicar comigo. Se necessário, os espíritos mais inferiores se comunicarem, é para a prestação de serviço de socorro e auxílio e orientação a eles também. Porque os desencarnados nos orientam, mas se utilizam de nós para que auxiliemos na orientação dos desencarnados também. Se vocês repararem, pessoal, em nenhum momento o Wagner falou assim, só os espíritas que recebem essas manifestações.
só quem está no centro espírita, só quem segue determinada religião. Pelo contrário, ele falou nós, espíritos encarnados. Então envolve todo mundo em todas as classes sociais, em todos os níveis de escolaridade, em todas as religiões, todas as cores, raças e assim por diante. Então, como ele estava falando sobre a sua afinidade, imagina, sei lá, o pastor, por exemplo, de uma igreja evangélica, que ele tem dentro dele a vontade de fazer um bom culto, um culto bonito, para ajudar as pessoas que estão ali precisando daquela palavra. Você acha que ele tendo esse bom propósito, essa boa intenção, você acha que ele não vai ser instruído por espíritos bons também, que querem também ajudar aquelas pessoas? Você acha que os espíritos bons, os espíritos superiores a nós, eles vão fazer esse tipo de distinção entre cor, entre raça, entre religião? Pelo contrário, uma vez que a pessoa tenha a sua boa vontade, tenha a sua predisposição para fazer o bem, eles vão nos ajudar em tudo que tiver ao nosso alcance, para que a gente consiga fazer esse bem, consiga passar o bem para as outras pessoas e influenciar positivamente mais pessoas, nós mesmos e mais pessoas ao nosso redor, né? E nesse caso são espíritos da própria convicção, né? da própria convicção religiosa. Na erraticidade, as convicções são parecidas com o que existe na Terra. Eu quero deixar um grande exemplo de mediunidade aqui. No livro A Gênese, de Allan Kardec, existe o que a gente vai estudando. Kardec é textual. Ele diz assim, Jesus foi médium de Deus. Ou Jesus é médium de Deus. Aí a gente começa a imaginar, fala, poxa, quando a gente estuda isso, a gente fica cada vez mais empolgado, animado, e a gente quer acertar sempre, certo, Juliano? É isso aí. O que o Gustavo falou é muito bonito e é a fraternidade da caridade. Não importa onde, não importa quem, quando, como, né? Isso não importa. A própria explicação que a gente teve hoje aqui da comunicação oculta, que acontece com todo mundo, acontece com todos os espíritos, né? Então, essa comunicação oculta é prova que todos somos médios no sentido amplo da palavra, né? Que aí a gente entra naquela questão da acepção da palavra, né? Então, todos somos médios no sentido amplo da palavra, porque todos temos comunicações ocultas, né? Porém, alguns são médios no sentido restrito da palavra, que é onde entra o desenvolvimento, as capacidades que o Wagner, né? As propriedades que o Wagner explicou e a questão da ostensividade, né? Daí é o médio no sentido mais restrito, que é aquele que precisa ser educado, treinado, né, estudar muito, né, para que tenha um proveito extremamente positivo daquela faculdade mediúnica ou das faculdades mediúnicas que ele tem aptidão, que ele pode utilizar por bem. Né? Então, é muito interessante isso, né? Acho que a gente abarcou aqui, é um tema grande, sem dúvida, né? É um tema que requer aí estudo. Você falou do Livro dos Espíritos, tem uma parte inteira do Livro dos Médiuns, desculpe, que fala sobre manifestações espíritas. Então, a segunda parte do Livro dos Médiuns só vai falar de manifestações espíritas. É um tratado sobre manifestações ali, né? Então, a gente precisa estudar e com muita atenção, né? E aquela coisa, ninguém está de fora, né? A condição alma, espírito encarnado com a relação com o espírito encarnado ou o espírito desencarnado nos tornam médiums, por o sentido amplo, todos, no sentido amplo do sentido de comunicação oculta. E alguns restritos, alguns médiums com capacidades, né, e faculdades mais desenvolvidas, especialmente para algum fim. Muito bom. Gustavo, eu acho legal de tudo isso aí, a gente destacar mais uma vez, a comunicabilidade com os espíritos não é a partir do espiritismo. Houve desde a existência do homem, desde a existência da individualidade. Então, a comunicação entre espíritos, ela acontece aqui no planeta Terra e em todo o universo desde sempre. Isso é muito interessante. Gente, então, esse tema da mediunidade, a gente entrou mais nele agora um pouco mais a fundo, a gente vai continuar falando sobre ele nos próximos vídeos, então nos acompanhe aí nos próximos vídeos. Se você gostou do nosso vídeo, curta aqui o nosso vídeo, faça seus comentários aqui embaixo, dê seus feedbacks, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, e é isso aí, da minha parte eu só agradeço,
e espero que vocês continuem com a gente até o final dessa jornada aí. Obrigado a todos também, até o nosso próximo vídeo aí. De minha parte, gratidão pela oportunidade, é assunto pelo qual sou extremamente apaixonado. Muito obrigado a todos. Valeu!